Ótimo. Gente, então, bom dia, né? Obrigado pela presença de vocês. A Rosane tá gravando a reunião para a gente compartilhar com os demais coordenadores depois que não puderam estar presentes. E nosso intuito hoje é conversar um pouquinho sobre o portfólio e, de maneira rápida, acho que até 10h30, 10h40 a gente já acabou. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esse modelo que eu estou apresentando é só uma sugestão para a escola, tá? Porque quando a gente fez lá e falou sobre, vários coordenadores falaram, mas o que eu tenho que colocar, como colocar? E daí tivemos a ideia de fazer um modelinho de PPT muito próximo do que já é o MMR, né? Onde você só vai preenchendo as informações. Então, eu montei este portfólio como sugestão, modelo, mas a escola tem total liberdade para deixar ele da sua cara, da forma que achar melhor, fazer outros arquivos, enfim. O que é importante? Nesse primeiro momento de preenchimento do portfólio de boas práticas, ele não tem a intenção de ser algo extenso, tá? A intenção deste portfólio é realmente a gente conseguir compreender, né, qual é a relação do plano, do programa, qual foi a ação desenvolvida, qual o resultado. Um PPT mais elaborado, com mais detalhes, ele pode ser feito quando a gente soltar a lista das escolas selecionadas que vão apresentar isso no nosso seminário de boas práticas, tá? Então, só quero trazer essa fala já para vocês entenderem como esse primeiro momento, ele é simples, tá? Então, a intenção é ser o mais breve, né, mais simples possível de preenchimento, e aí depois, quando a gente selecionar as escolas que vão fazer a apresentação no seminário de boas práticas, aí essa escola pode vir com mais informações, né, colocar várias evidências e tudo mais, ok? Então, quando a gente, conforme eu for apresentando aqui para vocês, e tem alguém com o microfone ligado, se puder deixar no mudo, por gentileza. Conforme vocês forem vendo a apresentação, né, se tiver dúvidas, vai anotando essas dúvidas. Ao final da apresentação, a gente abre para as perguntas e daí eu consigo ver o rostinho de vocês, ver quem levantou a mão, porque agora, como eu estou com a projeção na minha tela, eu não consigo ver as manifestações, tá? Então, anotem as dúvidas e depois a gente faz um momento rápido para retirada de dúvidas. E eu vou mostrar o modelo e depois eu elaborei um exemplo, né? Então, eu vou estar apresentando as duas coisas para que vocês tenham ideia aí do que qual é a nossa intenção. Então, essa aqui é a capinha, né? Bem breve, o portfólio de boas práticas da diretoria. Conforme você for passando, o próximo slide é onde você vai inserir o nome da escola e aí um quadradinho aí para colocar um pensamento, uma frase que é do seu desejo. Então, é a mesma coisa do MMR. Você clicou em cima, você consegue editar e deixar ele com a sua carinha. Assim como se quiser colocar outro tipo de foto, tirar os emoticons, né? Vocês ficam à vontade. O importante é seguir o padrão do que a gente está pedindo, tá? Então, o primeiro slide, nome da escola. Aí depois, a identificação da escola. Então, neste slide, é para a gente compreender um pouco aí qual é o segmento que a escola atende, quanto é o número de alunos, o tempo que essa escola pertence ao programa PEI, aonde ela está localizada e demais informações que vocês achem interessante, né? Para que a gente possa olhar para o contexto, né? Para essa identificação da escola. Depois da identificação da escola, a gente tem os temas. Então, lembra que a gente dividiu os temas, 2 para cada responsável na escola. Então, a gente começa com o primeiro tema, que é líder de turma. Então, aqui, líder de turma... João, eu isso, por favor, senão... Quem é que cuida do líder de turma? É o diretor. Então, a gente vai inserir o nome do diretor aí no quadradinho. Feito isto, a gente vem para a questão do plano de ação da escola, porque a nossa intenção do seminário é mostrar a relação do plano de ação com a ação que foi desenvolvida. Então, aqui é só inserir a meta planejada no plano de ação referente à líder de turma. Então,
qual ação do meu plano de ação da escola como um todo eu posso fazer um recorte e que foi direcionado para o líder de turma. Então, aqui é um copia e cola da meta que está no plano de ação da escola. O slide seguinte é o programa de ação. Então, eu tinha lá a minha ação planejada no plano e agora eu venho para o programa. Então, qual foi a premissa que foi desenvolvida junto com os líderes de turma, né? Qual foi o macro e o micro indicador do programa de ação do diretor que esteve envolvido, né, nessa situação? E aí, a gente tem ali do outro lado a ação, né? Então, eu descrevo a ação que foi planejada nesse programa de ação. Então, percebam que todo este movimento aqui que a gente está fazendo é um copia e cola dos documentos oficiais do PEI. Então, eu fiz um copia e cola do plano de ação e aqui eu faço um copia e cola do programa de ação, trazendo qual é a premissa que eu abordei, qual é o macro, qual é o micro indicador, e aí eu descrevo a ação que o diretor planejou para esse momento. Depois disso, depois que a gente traz esse copia e cola do plano e do programa, a gente vai contar o processo, né? Então, aqui no caso, o diretor vai descrever qual foi a metodologia que ele utilizou, né? Quais são os procedimentos. Se quiser colocar algumas fotos deste processo, dessa metodologia, se quiser citar alguns documentos, aqui é aberto para este lugar, para a gente entender o que é que foi planejado acontecer. Então, a gente fala da metodologia que o diretor usou para atingir aquela ação que estava no programa de ação dele. Depois do processo, a gente vem para os resultados. Então, aqui é onde que eu vou colocar também as fotos, os registros, eu vou explicar como que essa ação foi concretizada. Então, esse slide de resultados, pode ser que você precise duplicar os slides, né, para conseguir contar a historinha certinho, o que foi que eu atingi, como foi que aconteceu. Então, basicamente, é mostrar o que você se propôs a fazer através da metodologia. Então, a gente vem discorrendo os slides, né, fazendo este caminho onde a gente consegue visualizar, né, o resultado final. E depois dos resultados, vem a conclusão. Então, aqui o diretor faz a sua conclusão geral aí sobre como foi fazer essa ação para atingir o programa de ação. Então, percebam, foram 5 slides aonde ele tem que preencher sobre o líder de turma. Eu comecei falando do meu plano de ação, falei da relação com o meu programa, contei qual foi o processo, mostrei os resultados e concluí. Esse é a parte que o diretor tem que preencher sobre líder de turma. Hora que termina o líder de turma, o próximo slide já é do clube juvenil. E aí é o mesmo processo. Clube juvenil não é o diretor, então coloca o nome do diretor e aí vem a mesma coisa. O que foi planejado no plano de ação da escola que pode ter sido desdobrado no clube juvenil? E aí, novamente, o programa de ação e descreve a ação. Descrevi isso, vou contar o processo, o que foi que o clube fez, qual foi a metodologia que o diretor usou para o clube, qual foi o resultado obtido, qual foi a conclusão. Então, todos os responsáveis, diretor, vice e PCG, têm 2 slides, né, 2 temas com essa estrutura, né? Não vai fugir disso, é algo simples e basicamente é o copia e cola. E daí depois, ó, projeto de vida. Projeto de vida, quem cuida é o COI, né, o vice-diretor. E é a mesma coisa, aí preenche tudo sobre projeto de vida. Terminou o projeto de vida, vem tutoria. E é sempre a mesma coisinha. Terminou tutoria, já vem o CGPG, que vai falar da eletiva. Terminou a eletiva, tem o nivelamento. E aí o CGPG fala sobre o nivelamento. E aí a gente tem essa estrutura para ser preenchida.
A partir do momento que ela é preenchida, vocês já têm aqui no próprio slide o drive aonde tem que subir esse arquivo, né? Então, vocês não têm que mandar esse arquivo para supervisão, para PEC, para ninguém. Vocês terminaram de preencher, diretor fez a parte dele, vice-diretor fez a parte dele, vocês fizeram a parte de vocês como CGPG, é só abrir o link do drive e fazer o upload desse arquivo lá. O que eu coloquei aqui que é para a gente prestar atenção é essa questão de lembrar de salvar o arquivo com o nome da escola, né? Então, lembrar lá, antes de subir esse PPT no Drive, de salvar, né, o nome da escola certinho. Coloquei um modelo aí de como pode ser feito isso, para que quando a gente estiver avaliando os PPTs para escolher, a gente já saiba os arquivos que são de cada escola. Então, tem este Drive, onde é só subir o arquivo. E aí, até quando que é para subir este arquivo, né? A gente estruturou para que seja feito isso até o dia 30 de outubro. Então, tem até essa data para que o arquivo PPT seja colocado nesse drive. Aí, a comissão da PEI, eu, Suzel e Bia, a gente tem um mês aí para fazer a leitura desses PPTs, selecionar quem é que vai apresentar o que no seminário de boas práticas. E daí, uma possível data para esse seminário de boas práticas é no dia 30 de novembro, tá? Então, isso é uma possibilidade. A gente tem que esperar chegar mais próximo da data para a gente estar agendando com vocês corretamente. Mas a gente já tem essa ideia de um mês depois fazer essa apresentação. E daí a gente avisa as escolas que vão ter que vir apresentar e a gente faz o nosso seminário acontecer. Então, dessa forma, gente, né, o PPT não tem segredo. Ele é simples, ele é prático, né? É só fazer o preenchimento dele da melhor maneira que vocês encontrarem dentro deste arquivo ou criando um novo arquivo. O que a gente conversou também é que vocês precisam colocar apenas uma ação, tá? Lá no começo do ano, a gente tinha pedido para que vocês já fossem separando duas evidências, né? Para fazer cada escola duas. Não precisa, é uma. O diretor vai escolher uma ação do programa de ação dele sobre clube, uma ação sobre líder, e tá ótimo, ok? Então a gente trouxe para uma porque a gente sabe aí de como as coisas estão acontecendo e a gente quer facilitar ao máximo para que esse seminário aconteça esse ano, né? Que a gente tenha essa primeira experiência para fazer esse lugar de troca, né? Que é algo que a gente gosta muito durante as nossas formações, que é trazer esse espaço de partilha, né? De coisas que deram certo, de como foi que aconteceu. Então, o arquivo, ele é um só, né? E aí é só mandar tudo juntinho para a gente e subir no Drive. Uma outra questão que tinha chegado para a gente, eu estou tentando puxar aqui, porque na reunião de diretor eles tinham perguntado, é sobre as escolas PEI de 7 horas, tá? As escolas PEI de 7 horas tem 2 vices e 2 CGPGs. Então, é importante que esses slides sejam duplicados, né? Porque daí o CGPG do turno da manhã vai fazer o que compete a ele, o CGPG da tarde vai fazer o que compete a ele. O diretor não muda nada, mas como a gente tem 2 vices e 2 CGPGs, tem que lembrar de duplicar os slides de projeto de vida e tutoria e o slide de nivelamento e eletiva, tá? Isso para as PEIs de 7 horas, ok? Aqui, eu faço uma pausa para saber se vocês querem perguntar alguma coisa, ou se eu falei muito rápido e vocês estão meio perdidos, ou para depois eu mostrar um exemplo para vocês. Eu preparei um exemplo sobre eletiva, tá? E daí eu vou fazer a apresentação também do exemplo que eu mostrei para vocês, tá certo? Eu tô vendo, a Rosane me gritou aqui que eu tenho que ver o chat e eu estou vendo o chat agora, tá certo?
Então, só um minutinho que eu vou ver. Sobre a data da entrega que o Luiz perguntou, eu já falei, é 30 de outubro, né? Os temas Samuel, não tem som. Tá sem som você. Vocês não estão me ouvindo, gente? Tá bom, tô ouvindo bem. Tá bom, tá bom. Eu Dá pra tô ouvir. Tá ouvindo normal. também. Tá bom, obrigado. Sobre os temas, né, que a Maria Isabel está perguntando. Maria Isabel, ele vai estar já bonitinho no slide. Esse slide foi encaminhado ontem já para o e-mail oficial das escolas, né? Então vocês já têm esse arquivo em mãos, ok? E depois que acabar a reunião, eu já mando ele no grupo do WhatsApp também, para que vocês tenham ele em todas as plataformas digitais possíveis, ok? Obrigada, Samuel. Imagina. Vou mandar o PPT, quer dizer, já mandei e mando hoje de novo. As datas vocês já estão cientes aí, né? Até dia 30/10. A gente manda o link da reunião gravada tranquilamente. A Maria Valéria coloca para a gente aqui, né? A PEI de 9 horas tem 2 vices, né? Seria legal que cada um colocasse a sua ação, Maria Valéria, né? Agora também, não é aquela questão. Às vezes um vice seu tem uma ação de tutoria muito boa e o seu outro vice tem um de projeto de vida. Então fica a critério de vocês aí decidir o que é melhor ser feito. É olhar para as ações que a escola tem, se achar viável cada um mandar o seu, tudo bem. Se quiser dividir, um coloca um tema, outro coloca o outro, não tem problema algum. Tá certo? Porque vocês estão trabalhando, é a mesma escola, né? É diferente do PEI de 7 horas, que tem turmas diferentes, tá? Então, para mim, isso é tranquilo, ok? E aí, tem pessoinhas com a mão levantada. Mari, pode perguntar, depois eu passo o exemplo. Oi, Samuel, bom dia. Eu tenho uma dúvida só. Você disse que PEI de 7 horas duplica as ações. No meu caso, que é PEI de 9 horas, mas eu atendo os 2 segmentos, eu escolho uma ação só, certo? Porque é a Certo, mesma Mari. equipe gestora e o mesmo plano de ação. Isso, perfeito. Por mais que Tá. você atenda 2 segmentos, a gestão é a mesma. Então, você pode ver, essa eu vou querer falar do ensino médio, essa eu quero falar do fundamental, sem problema algum, tá bom? Tá certo. Tá? Obrigada. Imagina. Então, gente, essa questão de duplicar o slide, né, é mais para PEI de 7 horas, que tem professores diferentes, tem ações diferentes que podem estar acontecendo. Eu vou trazer o exemplo que eu fiz sobre eletiva, que talvez isso pode também ajudar vocês a perceber o quanto é simples, né, e aí fica mais tranquilo. Deixa eu só projetar aqui. Ó, eu fiz um exemplo para eletiva, né, que é onde eu consigo habitar com mais clareza. Então, digamos que eu estou numa escola, eu tenho um CGPG lá, o senhor José Alfredo, e eu sou professor dessa escola. Então, a eletiva, no caso, né, o CGPG olhou para a eletiva que eu, Samuel, tinha feito e falou: Nossa, Samuel, a sua eletiva super casa como boa prática para a gente divulgar. Então, ele conversou comigo e a gente montou esse PPT de eletiva, tá? O que a gente colocou nele, então? Olha, eu fiz um copia e cola do plano de ação. O que estava previsto no meu plano de ação? Então, eu tinha lá a minha premissa corresponsabilidade. Como resultado esperado, 100% da comunidade escolar atuando de maneira comprometida com as ações da escola. Um dos indicadores de resultado é o número de parcerias realizadas. E a ação que estava no plano de ação, propiciar espaço para o desenvolvimento de parcerias. Percebam, isso aqui eu fiz um copia e cola do plano de ação.
tá? Então, a gente tinha o plano de ação da escola, onde a gente queria aí propiciar espaço para a parceria, né? E aí, ter essa comunidade escolar atuante. Então, eu vou contar para vocês como é que a eletiva auxiliou no atendimento deste plano de ação. Plano de ação, programa de ação. O que a gente colocou no programa de ação quando eu e o José Alfredo estavam lá conversando? E dentro do programa de ação, a premissa formação continuada dava para se encaixar e atender este plano. Por quê? Porque existe uma competência chamada domínio do conhecimento e contextualização, e como microindicador, explora as disciplinas da parte diversificada como forma de aprofundar o entendimento dos conceitos do currículo. Qual foi a ação que estava lá no programa de ação? Utilizar a eletiva e as aulas de preparação acadêmica para aprofundar os conceitos da disciplina de Química. Então, aqui, eu também fiz um copia e cola do programa de ação do professor Samuel, né? Então, eu coloquei aqui um recorte do programa de ação que auxiliou no atendimento daquele plano, que era realizar parcerias, né? Trazer a contextualização. Falei do plano, falei do programa. Eu vou daí falar do processo. Este processo, eu fiz um copia e cola da ementa da eletiva. Então, a minha ementa da eletiva já falava desse processo, né? Eu começo contando aqui, ó, que as atividades tiveram como base a leitura do livro, né? Então, a gente falou sobre conservação ambiental, foi voltada para os estudantes aí de ciências biológicas, gestão ambiental, engenharia florestal. Falei da questão da química, porque eu abordei transformações químicas, combustão, poluição das águas, né? E aí, no final aqui, eu coloquei, né? Aqui no fundo devia ter o link, né? Contando o cronograma desse processo, tá? Eu não preciso trazer tudo no slide. Eu posso inserir o link também para que a pessoa acesse, veja tudo isso. Então, foi um slide aonde eu copiei e colei um recorte da minha ementa. Contei a metodologia. Eu fui daí falar do processo, né, do resultado, o que eu consegui fazer, né? E aqui, olha, percebam que eu trago o desenvolvimento da eletiva. Então, olha, eu tive aí a eletiva, aonde a gente leu a lenda do Curupira. Através da lenda do Curupira, a gente fez um recorte para a questão dos fornos irregulares, né? Então, eu estou contando aqui o meu processo de resultados, né? Como foi que eu consegui fazer o link da parte, né, de contextualização, de trazer uma lenda do Curupira para dentro dos fornos irregulares? E aqui cabe também a questão das parcerias. Então, tipo assim, para desenvolver isso, eu contei com o apoio da Exalc, eu contei com o apoio dos escritores do livro, né? Eu tive gente que veio falar sobre isso, eu tive contação de história. Então, olha quantos tipos de parceria eu estou contando aqui nos meus resultados, né? Evidenciando isso. E fiz mais um slide de resultados mostrando o que é que foi produzido. Então, a gente teve a publicação do livro que chamava A Biodiversidade nas Lendas Piracicabanas, aonde os alunos tiveram momentos para escrever poemas, aonde os alunos pegaram as lendas piracicabanas e transformaram neste lugar de contextualização e para um olhar ambiental. Então, meu resultado foi a produção de um livro. A produção de um livro está atendendo a contextualização? Tá. A publicação do livro foi feita por meio de parceria? Tá. Então, o meu resultado está completamente linkado com o que estava no programa de ação e no plano de ação. Contei o resultado, vem a minha conclusão. E aí, eu, junto com o CGPG lá, José Alfredo, a gente concluiu o quê?
Utilizar a eletiva como forma de aprofundar conceitos, né? É de grande valia, porque os alunos têm possibilidade de práticas experimentais, além dos debates que foram gerados, através da escrita e da leitura e empenho dos estudantes, né? A gente entende e compreende que eles estão cientes das mudanças para o dia a dia. Nessa ocasião, a gente teve uma matéria no jornal publicada, então eu finalizo aqui a minha conclusão, trazendo este recorte da fala de uma aluna, né? Então, ó, gostei de participar porque eu não conhecia a maioria das lendas da cidade, sua cultura e informações sobre o meio ambiente. Então, essa conclusão me mostra que através de um relato de aluno, um dado qualitativo, eu consigo mostrar também que o meu indicador foi atingido, né? Porque olha quanta coisa que ela conseguiu aprender ao longo dessa eletiva. E aí, finalizou o slide. Então, o CGPG, juntamente comigo, montamos 5 slides e contamos a historinha aí da eletiva, né? Então, uma parte dela total é copia e cola, né? A gente não está criando novas ferramentas, a gente está só usando os instrumentos que a gente já tem de evidência para preencher esses slides, né? Então, é este lugar, né, que a gente quer apresentar para vocês de possibilidades, né? De olhar para as ações e só entender que o slide ele tem que contar este processo dessa relação dos documentos que o PEI tem, né? Então, plano de ação, programa de ação, o processo como foi feito, os resultados e a conclusão. E aí eu abro novamente para a pergunta, porque da minha parte eu já coloquei tudo o que eu precisava. Não sei se eu fui rápido, perdão, é que minha cabecinha não para. Mas enfim, fiquem à vontade para levantar a mão, perguntar, achar se eu estou fora da casinha com essas ideias. A gente é totalmente aberto às possibilidades. Ficou mais claro, gente, para vocês, essa questão de estruturar o pensamento do que trazer para o seminário de boas práticas? Ficou muito claro. Essa era a minha intenção, tentar facilitar ao máximo para que vocês pegassem a ideia e trouxessem isso. Tá. A Rosane trouxe uma pergunta que adora a produção, gente. A produção chega aqui no ouvido e fala assim, Samuel, fala sobre isso, né? Ela perguntou assim, Samuel, a minha escola já organizou o portfólio num documento Word. Tem problema? Gente, não tem problema nenhum. Se o documento Word, né, o documento lá bonitinho, estiver contando essa relação, não me interessa a plataforma que você vai usar. O importante é eu enxergar nele o que estava previsto no plano de ação, o que estava previsto no programa de ação, qual foi o processo, qual foi o resultado e qual é a conclusão. Independente da plataforma que você monte. O importante é subir um arquivo em um Word ou PPT para que a gente consiga ler e aí fazer a escolha de quem é que vai trazer isso para a gente no seminário de boas práticas, tá? Então, isso aí fiquem bem tranquilos que não tem problema nenhum. Mais alguma coisa, gente? O Luiz falou aqui que no slide que eu mandei está constando a data 19/10. Mas é dia 30/10, tá, gente? Se eu mandei o slide errado, me perdoem, mas a data é 30 de outubro, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Depois eu confiro no e-mail e qualquer coisa eu reenvio. Se ninguém tem pergunta, gente. Você pode pôr nos slides fotos e evidências. Gil, pode pôr fotos para ser encaminhado, sim, tá? Não tem problema nenhum. Os slides podem ser preenchidos da maneira que vocês quiserem. O importante só é essa foto que você colocar no slide, é importante ter a legenda, né? Só falando o que é que está acontecendo ali naquela foto, né? Então, lembrar que a foto por si só não me conta nada,
né? Então é importante ter a legenda e você pode construir o seu resultado através das fotos e das legendas que você vai colocando nelas, tá? Samuel, Oi. volta para mim o slide 40, só para mim pegar o endereço do Drive. Ah, você não vai conseguir pegar, viu, amiga? Fica tranquila. Ah, tá, obrigada. Eu vou mandar para o slide já está no e-mail de vocês. Então, quando você abrir o PPT na sua escola e você clicar em cima dele ou copiar e colar no navegador, ele vai abrir automaticamente, tá? Beleza, obrigada. Então, fica tranquila. Denis, quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Significa nada, Denis. Significa que o Samuel não prestou atenção e mandou o slide errado para vocês, tá bom? O slide correto é esse que eu apresentei para vocês e a data é dia 30 de novembro, tá? Então eu vou fazer essa alteração e mando o slide novamente, tá bom? Então fica tranquilo. As escolas regulares não têm que realizar portfólio, tá? Fica tranquilo. Esse seminário é só para as escolas PEIs, ok? Mas nada impede, né, que o Juraci já esteja no empenho de virar PEI o ano que vem. E se estiver a fim de querer fazer algum movimento, fique à vontade. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Se ninguém tiver dúvida, a gente vai encerrando para que a gente possa voltar ao nosso ritmo de sexta-feira de trabalho. E qualquer coisa, gente, manda um WhatsApp, escreve, Samuel, não estou conseguindo, o que que eu faço? A gente tem o mês de outubro aí que eu posso apoiar vocês no que for necessário, tá bom?